Olá, saudações. O nosso bate-papinho de hoje aqui vai ser sobre a desmotivação existencial. É algo que vem se tornando comum de ser falado a respeito. No entanto, isso é algo comum na própria existência. A vida, ela não é eudaimônica, né? A eudaimonia, um estado de contemplação, um estado de perfeição, a ilusão da felicidade, estar satisfeito, algo que por si é suficiente. A existência, a vida por si não é suficiente para pessoa alguma. É fundamental que construamos propósitos, ideais, que criemos estratégias de manutenção desses ideais quando e se alcançados. A ideia de simplesmente estar bem por estar existindo como ser meramente respirante não é algo que traz contentamento, não é algo que traz satisfação. O ser humano, dotado da sua capacidade de transcender o espaço-tempo através das idealizações, busca motivos e motivações para a sua existência. Algumas pessoas vão se prender a questões religiosas, a questões de predestinação, outras vão entender que precisam desenvolver caminhos e propósitos para existirem. No entanto, essa grande idealização, esses grandes ideais próprios da juventude, da adolescência e da juventude, comumente quando não se trabalha bem a realidade existencial, começa a serem destruídos esses ideais ao longo da vida. Por qual motivo? A existência, ela por si, não é boa e nem ruim. Nós experimentamos os fatos, as consequências e aferimos se é algo bom ou ruim para nós. Há questões que são mais objetivas e questões que são mais subjetivas sobre perceber o que é bom ou ruim. Quando se atinge uma maturidade, e maturidade não é necessariamente idade mais elevada, mesmo que comumente isso seja um fator importante, não é necessariamente um fator indispensável. Vejamos, por exemplo, duas pessoas com 50 anos de idade. Uma perdeu os seus pais, perdeu a sua família aos 10 anos de idade, viveu na rua, sofreu violência, sofreu necessidades diversas, das mais basilares, mas conseguiu sair daquela situação, construir uma vida para si relativamente sólida. Ela tem muito mais vivência aos 25 anos do que uma pessoa que aos 50 teve tudo, como dito comumente, nasceu em berço de ouro, precisava de um copo com água, um copo d'água, ele surgia na sua frente, nunca teve dificuldades para ter roupas, alimentos, estudo. Então, essa pessoa tem muito mais dificuldades com 50 anos para resolver problemas que a outra, aos 25, já não tinha. E essa aqui, aos 25, já não tinha, quando tem 50, ela tem um desenvolvimento muito mais refinado do que a que não passou por necessidades. Necessariamente, precisamos compreender que o mundo, que a nossa existência, que é dinâmica universal, ela não é senciente. Ela não busca evitar ou promover coisas boas ou evitar coisas ruins. Ela está sempre, as coisas acontecem. A questão de bem e mal é algo nosso, é algo que parte do ser humano, essa percepção. Então, a pessoa, quando começa a ter os seus fracassos comuns em qualquer caminho, ela começa a se desanimar daqueles seus propósitos.
ela começa a ter necessidades e a compreender necessidades que ela não compreendia na juventude, em idade mais tenra, mesmo que uma juventude que não fosse uma juventude pela cronológica, pela idade, mas uma juventude pelo desenvolvimento da maturidade intelectual, da maturidade perceptiva, da compreensão, da cosmovisão de como as coisas são. Então, uma pessoa que tem um determinado sonho, que se enxerga capaz, que se enxerga basicamente superior, ela chega a uma determinada idade, né, aos seus 40, 50, ela tem uma desmotivação natural da existência. Isso é comum. Isso não vai acontecer com todas as pessoas, mas a grande maioria passa por essa fase. E o que acontece? Infelizmente, hoje em dia, há uma doentificação de emoções e situações, condições naturais da própria existência. Uma pessoa, o homem que chega aos 40 anos de idade e ainda tem medo da morte, não viveu de forma suficiente, de forma plena, a compreender as dores da existência. Isso não quer dizer que essa pessoa deseja a morte. Não quer dizer que essa pessoa não lute ferozmente para se manter viva. Mas ela não trata mais a morte como uma coisa pavorosa, que não pode ser dita, que não pode ser falado algo a respeito. Essa pessoa passa a compreender que a existência necessariamente tem um fim, e esse fim é a morte. A morte física para uns, com uma continuidade, para outros, a morte geral, fim e acabou. Esse estado de percepção de que a existência, aqueles propósitos buscados, não podem ser mais alcançados por questões diversas, às vezes até pela idade cronológica, por questões financeiras, enfim. Cada vida vai ter as suas barreiras. E as pessoas elas começam a compreender que aqueles ideais, que aquelas lutas, que aquelas vontades não podem ser mais materializadas ou são extremamente difíceis de ser. Então essas pessoas elas devem buscar coisas que sejam além da própria existência para que haja uma motivação maior da vida. A pessoa que está com essa desmotivação, isso é, olha, não tem nada que me agrada, não tem nada que me faça sorrir, não tem nada que me empolgue. Mesmo assim, eu gosto de existir. Não é uma pessoa suicida, isso não é um problema, isso não é algo a ser tratado como doença. É um estado natural de evolução. A evolução intelectual, por exemplo, ela comumente entristece, porque o alcance do intelecto em um nível mais basilar proporciona pseudo-respostas. Mas quando nos aprofundamos mais como pessoas pensantes, nós começamos a ter mais dúvidas do que certezas. E é nesse ponto que nós devemos abraçar e termos a necessidade de desvendarmos essas nossas dúvidas para fazermos disso um propósito. E cada dúvida, cada área nos oferece modelos, objetos, objetivos diferentes. Daí, a maior condição de desmotivação existencial surge nas pessoas com menor desenvolvimento intelectual. É o que comumente acontece, porque não tem coisas para pensar. São pessoas que vivem pelo mero gozo simplório de festas, pelo gozo sexual, pela bebida e às vezes até mesmo por drogas ilícitas. Mas por quê? Porque isso gera sublimação, gera uma fuga de uma realidade que não é eudaimônica, que por si não é suficiente. Então a pessoa ela tem como projeto de vida
como seu objetivo existencial o gozo, porém é um gozo de sublimação, é um gozo para fugir do que ela é realmente. Isso é, uma pessoa que não se identificou com um propósito, uma pessoa que não se identificou como pessoa, é apenas um ser existente e que de forma eudaimônica jamais estará contente. Então é fundamental que busquemos conhecimento, que busquemos, quando chegamos a essa percepção de uma existência, até em muitas situações inútil, ou de pouca utilidade, ou de difícil realização, buscarmos novos propósitos. E não ter medo da morte não é um fato para haver preocupação, para haver pavor. É, de fato, uma compreensão de que a existência ela é fugaz. E isso dá uma maior aceleração, inclusive uma maior motivação quando se encontra objetos e objetivos para a existência. Porque a pessoa, sabendo desse fim, de continuação ou não, dependendo da percepção de cada um, é algo inevitável para todos nós. Então, não há tempo para lamentos, não há tempo para sonhos, há tempo para realizar aquilo que for possível. Portanto, a nossa conversinha de hoje fica por aqui. E não se assuste se você está desmotivado, se você está desmotivada com a sua existência. Se você não tem vontade de morrer, se você lutaria pela sua existência, você não é uma suicida porque não tem medo da morte. Você apenas amadureceu. Compreende que é um fato inevitável o final da nossa existência, física ou total. Portanto, comece a buscar em si aqueles sonhos antigos, aquelas vontades antigas, ou construir novas, e dê um sentido melhor à sua vida, não maior, porque isso implica em querer ser superior. E esse desenvolvimento intelectual de cosmovisão não permite mais isso. Então dê um sentido melhor à sua existência. E esse sentido melhor à sua existência deve ser um sentido que é melhor a todos nós, a todas as gentes, ao todo. Ok? Um grande abraço e uma ótima passagem de ano.